Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom você estar aqui mais um domingo, louvando e bendizendo o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a ficar de pé. Nós estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Queria que você se concentrasse agora, deixasse as coisas, deixasse as preocupações de lado e se concentrasse unicamente naquilo que você veio fazer aqui. Eu tenho certeza que você não veio aqui me ver, tenho certeza absoluta. Eu não sou essa Coca-Cola toda, como diz o outro. Você não veio ver Neildo cantar. Nós estamos vendo Neildo cantar há muito tempo. Então você veio ter um encontro com Jesus Cristo, amém? Então, se nós viemos ter um encontro com Ele, nós precisamos nos doar inteiramente para Ele. Então, toda distração precisa ficar de lado, Nós temos um compromisso aqui com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Então, eu queria que você abaixasse a sua cabeça e você pedisse ao Espírito Santo aí que direcionasse todo o seu ser, todo o seu sentido, a sua mente, o seu coração, a estar em comunhão, a estar junto com Ele, a estar plenamente dedicando esse tempo a Ele. Então abaixa a sua cabeça e ore ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui que o Senhor preparou para nós. Nós queremos dedicar ao Pai esse pouco tempo aqui, que o Senhor merece muito mais, mas nós queremos dedicar isso aqui ao Pai integralmente para o Senhor. Nós queremos dedicar ao Pai isso aqui como uma primícia para o Senhor. Nós estamos dando ao Senhor esse tempo aqui como um tempo de qualidade, para que nós sejamos, ó Pai, sentados aos Teus pés, te adorando em espírito e em verdade, ouvindo a Tua doce voz aos nossos corações também, ó Pai. Mas então nós pedimos ao Senhor que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba, ó Pai, a nossa gratidão, tudo aquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor, porque estamos aqui aos Teus pés, ó Pai, nos derramando diante do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor recebe essa nossa adoração, e pedimos ao Senhor que o Senhor também fale aos nossos corações também, ó Pai. Entregamos tudo aqui nas Tuas mãos, em o nome de Jesus oramos, amém e amém. Amém, queridos, bom dia. Essa canção, ela fala, Deus falando conosco, as palavras dele que está lá na Bíblia, quando ele fala que buscar-me-eis e me achareis de todo o coração. E ele fala também que invoca-me. Às vezes nós fazemos um pedido, fazemos uma oração e queremos saber se Deus recebeu essa nossa oração. Será que Deus recebeu essa oração? É a nossa indagação, como carnais, sabendo nós, que Deus é onisciente e que tudo ouve, tudo sabe a respeito do nosso pensamento. Então essa canção é Ele falando conosco. Então você preste atenção, você conhece, entregue as suas aflições, os seus anseios, porque Deus sabe o que é o melhor para nós. Ele já cuidou de tudo. A nossa oração Ele já recebeu, amém? Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração.
já recebi e te responderei com poder. Mais uma vez, querido. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, pois eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Nós fazermos o quê? Só basta nós fazermos uma coisa muito simples. Basta fazermos assim, ó. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, confia, espera, estou contigo, aleluia, nunca te abandonarei. Confia, confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Certeza maravilhosa, amém? Vamos lá! Levantarei as minhas mãos. Pode
Deus. Amém, amém. Nós vamos passar agora para o momento de dízimos e ofertas. Você pode sentar. Queria convidar também a Helena aqui. A Helena vai falar de missões antes dos dízimos e ofertas. Que aí os meninos vão cantar e você vai trazer a sua oferta. Você que trouxe sua oferta, nós estamos no mês de missões, a oferta missionária. Você escreve aí no envelope que é para missões, em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Hoje, infelizmente, é o último domingo que estamos fazendo nossa campanha. Então, a gente vai ler novamente nosso tema, nossa divisa para estar relembrando. Lembrando também, durante esse mês, a gente teve as cantinas e hoje também é a nossa última cantina, hoje à noite. Então, quem puder estar a cantina não é paga, é uma oferta que a gente está dando para que os missionários possam estar sendo ajudados. Amém? Vamos lá, ler o nosso tema? Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão e a nossa divisa. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, vem em breve. Nesses domingos, a gente acabou passando alguns vídeos sobre alguns países específicos. A gente falou sobre a Coreia do Norte, a gente falou sobre a Somália. Semana passada, a gente tentou passar sobre Bangladesh, só que, infelizmente, o vídeo não deu certo. E hoje também o vídeo não funcionou, por isso eu trouxe um plano B. E hoje eu vou falar sobre um país muito importante mundialmente. Eu vou trazer mais um relato, não vai ser um vídeo, mas é um rápido relato sobre um país muito importante e que é um país que tem vivido, né, no meu coração e também no coração do Lucas. Para quem não sabe, o Lucas é meu noivo, a gente vai casar, então é um plano de Deus sobre a nossa vida. O país que a gente vai falar é o Canadá. Quem conhece o Canadá? O Canadá é um país muito grande, muito conhecido. É um país que tem uma extensão territorial de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Só que é um país com pouca gente. É um país muito grande, é o segundo maior país do mundo. Só que é um país que tem, para a sua quantidade de tamanho, tem pouca gente. E é um país repleto de imigrantes. Então, muitas pessoas imigraram para lá. É uma nação marcada pela diversidade, né? Pessoas de todas as partes do mundo, culturas diferentes, religiões distintas, convivendo no mesmo território. Para quem não sabe, o Lucas quando a gente estava no ensino médio, o Lucas ficou 2 meses no Canadá fazendo intercâmbio. E desde aquela época ele tem um desejo de voltar para lá, para morar, né? E eu falei, uns 2 anos atrás que a gente estava conversando sobre isso, eu falei, por que não, né? Vamos nos organizar, vamos ver a possibilidade de ir. Eu estou junto nessa, se você quer ir, então a gente vai. E a gente tem pesquisado, né, formas de ir para lá. E foi nesse processo de pesquisa e tudo mais que a gente conheceu um pastor que atua no Quebec. Que o Quebec, para quem não sabe, é a parte francófona do Canadá. Ou seja, é o país que fala francês. O Canadá, a maior parte dele fala inglês, só que tem a sua parte, que é o Quebec, que fala francês. A maior parte de lá fala exclusivamente francês. Tem províncias lá que não vão nem saber falar inglês, só o francês. E foi aí, nessa conversa, nessa pesquisa, que a gente descobriu uma coisa que deixou a gente espantado, né? Que o Canadá, especialmente o Quebec, que é essa parte francesa, é um campo missionário muito importante. Em Quebec, cerca de apenas 1% da população é evangélica. Quando olhamos para a história da província, vemos que, décadas atrás, o cristianismo era fortemente associado ao catolicismo, entre os anos 60 e 70, tendo um movimento intenso de ruptura com religião. Hoje, o cenário é outro. Vivemos numa sociedade profundamente secularizada, onde a identidade religiosa foi diluída ao longo do tempo. Atualmente, existem leis e projetos com forte viés secularista, que restringem manifestações religiosas no espaço público, incluindo o uso de símbolos e expressões de fé. Quando a gente fala disso, existe uma lei hoje que não sei se entrou em vigor ainda, mas que no Quebec eles têm um ministério do secularismo. Então é uma lei onde vai ser proibido orar em espaços públicos.
Então, não importa a sua religião, se você é islamista, judaísmo, cristianismo, você não pode orar em espaço público. Para ilustrar esse cenário, um ministro da Assembleia Nacional de Quebec chegou a declarar às vésperas do Natal: nós podemos desejar Feliz Natal, podemos cantar músicas natalinas. Isso não passa de tradição, mas não deveríamos fazer qualquer referência ao nascimento de Jesus. Isso revela muito sobre o momento que a província vive. A tendência é que nos próximos anos Quebec se torne ainda mais distante de qualquer vínculo religioso, institucional ou público. Quando a gente estava pesquisando sobre isso, a gente encontra um relato de um jovem do Quebec, que ele fala sobre a relação da sociedade do Quebec com o cristianismo. Ele fala bem assim: nos países anglo-saxões, as pessoas presumem que todos são cristãos e inserem Deus em tudo que dizem. Há uma expectativa de costumes cristãos, e a religião é vista como uma fonte de moralidade. Em Quebec, nada é óbvio. Aqui não se espera nada religioso de ninguém. E isso nos faz refletir. Estamos acostumados a ouvir sobre perseguições mais evidentes, como aquelas enfrentadas por cristãos em países onde há risco direto à vida. Mas hoje vemos uma outra forma de oposição ao Evangelho, muito mais silenciosa, mais sutil, onde o relativismo e o secularismo buscam esvaziar a autoridade da fé e afastar Cristo de dentro do centro da sociedade. O Quebec é uma terra que precisa de Jesus. E cremos que Deus colocou esse país no nosso coração por causa de uma coisa, um propósito na nossa vida. Só que a gente sabe que há esperança, porque Deus continua agindo ali. Através de missionários, igrejas locais e pessoas comprometidas com o Evangelho, vidas têm sido alcançadas. Em uma entrevista, cristãos do Quebec compartilharam: à medida que os cristãos compreendem que seu papel é amar o próximo e viver os valores do reino e do Evangelho na cidade, no trabalho, nos bairros e nas famílias, as pessoas se tornam mais curiosas sobre a fé e vemos pessoas encontrando Jesus e crescendo como discípulos. E mais, temos visto um aumento na colaboração entre igrejas, especialmente no plantio de novas comunidades. Denominações evangélicas estão se unindo para ter voz em Quebec. Também vemos uma nova geração surgindo, adolescentes e jovens adultos que desejam seguir Jesus. Então, Deus está se movendo lá no Quebec. Apesar de que só 1% da população seja evangélica, Deus está fazendo seu papel lá. Por isso, hoje eu convido a igreja para estar orando pelo Canadá. A gente orou por nações perseguidas nos outros domingos. Mas hoje é um país, a gente vai orar por um país que precisa de Cristo. Porque essa era uma informação que eu não sabia. Eu e o Lucas, a gente não fazia ideia de que o Canadá é uma região não alcançada. Então, isso assusta muita gente, porque é um país tão grande, tão conhecido, né? Então, eu convido a igreja para orar pelo Quebec, orar pelos missionários que estão lá, e orar para que Deus levante uma geração firme e apaixonada por Jesus, que não negocie o Evangelho. Amém? Irmãos, enquanto os meninos vão estar cantando, você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, você se dirige aqui. Não dá para ficar aqui à frente hoje, né? Está num palco diferente. Você pode voltar para o seu lugar. E você que não trouxe o seu dízimo, sua oferta, você fale com Deus sobre o Canadá. Fale com o Senhor Jesus Cristo para Deus levantar missionários. Todos nós somos missionários. Mas às vezes Deus pode tocar lá no coração do seu patrão para te enviar lá para o Canadá, para você trabalhar lá e você vai ser um missionário lá. Deus pode transformar isso. Ou quem sabe Deus abre uma porta para você ser um missionário lá. Amém? Vamos, momento de dízimo e oferta.
a abençoar a nossa igreja, que a nossa igreja continue focada em Ti, Senhor, com a visão do Senhor, para levar o Teu Evangelho a outras pessoas, e que tudo que foi colocado aqui seja feito de acordo com a Tua vontade, e que o Senhor esteja abençoando em todo o tempo, usando a cada membro como bênção na vida de outras pessoas, usando como instrumento. E também Te peço, Senhor, por Quebec, por Canadá, que o Senhor esteja em nome de Jesus, usando aqueles que já são cristãos e levando outros para também levar a Tua palavra àquele lugar, Deus. Não só lá, mas em todo o mundo. Que sejamos, Senhor, canal de bênção e levemos de fato o Evangelho a todo mundo e a toda criatura. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode assentar. Antes de nós começarmos a pregar, eu quero deixar alguns anúncios para os irmãos. Próximo final de semana, nós teremos o que aqui? Musical de Páscoa. Vocês já devem estar vendo aí que está meio alterado algumas coisas aqui, né? Dizem que fizeram isso aqui para eu andar mais, tá? Entendeu? Eu estava andando, estava pouco movimento. E aí acho que eu vou deixar assim, tá, Neides? Dá tempo de eu andar muito melhor. Eneil também gostou, que ele consegue correr aqui, tudo aqui. Mas nós temos um mês, final de semana de Páscoa. E nós temos celebrações no sábado e no domingo. Vocês estão lembrados disso? Quantas pessoas se inscreveram lá? Pouquíssimas pessoas aqui da igreja se inscreveu. O pessoal de fora está, o pessoal da igreja não está se inscrevendo. Qual é a questão? Vou pedir para vocês se inscreverem no domingo à noite, às 17h30. Você precisa fazer sua inscrição, porque nós temos vagas limitadas aí, né? Vou ver que ainda tem coisas para ser construída aqui, entendeu? Então, nem todas as cadeiras vão ficar aí. São quantas pessoas, Neidson? No máximo 300 pessoas. Então, na hora que der o número de inscrição lá, das 300 pessoas, aí você vai chegar depois e falar, pastor, eu quero entrar. Aí vai ficar mais difícil a gente, porque tem todo um espaço aqui para a gente conseguir ver toda a apresentação. Amém, irmãos? E você tem horário aí também no sábado. Então, seu amigo, seu vizinho lá, você manda o link para ele se inscrever. É uma forma de nós sermos missionários. Porque às vezes a gente fala assim, pastor, eu não consigo falar do Evangelho. Como é que a gente fala do Evangelho? É uma forma, pedindo alguém para vir aqui. Mateus, sabe quem é Mateus? Escreveu o livro lá de Mateus. Mateus, quando ele se converte, está na Bíblia lá. Ele não sabia falar nada, sabe o que ele faz? Ele dá uma festa na casa dele. Lembra que Mateus, ele era cobrador de impostos, então ele tinha dinheiro. Ele deu uma festa e fez o quê? Chamou Jesus. Ó que esperto, ele falou, não sei falar nada, eu vou chamar quem sabe. Então é uma oportunidade de você pregar o Evangelho. Como eu vou pregar o Evangelho? Fazendo o seu vizinho vir para cá no final de semana aqui assistir esse espetáculo falando da morte e ressurreição de Jesus. Amém, irmãos? Mas você que vai vir aqui no domingo, não deixa de fazer a sua inscrição. É preciso fazer para a gente contabilizar. Porque eu conversando com algumas pessoas, né, ele falou assim, não, achei que estava liberado no domingo à noite. Não está liberado não, porque tem outras pessoas se inscrevendo. Aí você vai chegar aqui e não vai conseguir fazer a inscrição. Pastor, estou com dificuldade, eu não entendo tecnologia. Vai ter os irmãos ali para te ajudar em nome de Jesus. Amém? Então, sábado e domingo, você que vai vir no domingo, você precisa fazer a inscrição também como nos outros dias. Amém? Tem uma outra coisa. No próximo mês, no mês de abril, nós temos o Congresso de Mulheres. Quantas mulheres nós temos aqui? Levanta a mão. É a maioria, né? É a maioria de mulheres. Quantas de vocês já fez a inscrição para o Congresso? Aí agora não foi todo mundo. Mas por que você não fez a inscrição do Congresso? Está vindo gente de fora, tudo quanto é lugar. Vai ser um tempo excelente para você. Para o seu crescimento. Quantos maridos, pais e irmãos tem aqui? Levanta a mão. Maridos, pais e irmãos. Pergunta aí sua esposa se ela já fez a inscrição aí. Se ela não fez, dá um presente para ela. Que às vezes você fica assim, Senhor, muda minha mulher, Senhor, em nome de Jesus. Mas você não contribui para a mudança. Às vezes Deus quer usar o seu bolso. Faz a inscrição da sua esposa lá, da sua irmã.
da sua mãe, da sua filha. Irmãos, e é para todo mundo. É a partir de quantos anos? 16 anos. Pastor, mas 16 anos vai estar todo mundo aqui, vai ter gente falando para jovens, para solteiros, casados, viúvos, divorciados, vai ter público para todo mundo. Vai ter gente ministrando para todos os públicos. Pastor, eu estou viúva já há alguns anos, ninguém fala para mim. Vai falar para o seu coração nessa noite, nesse dia, nesse final de semana. Então você precisa se inscrever. Convida lá também aquela pessoa, aquele vizinho seu, aquela vizinha sua lá, que está com dificuldade para fazer a inscrição, irmãos. Às vezes Deus quer trabalhar em nossas vidas, só que a gente não dá a oportunidade para Ele trabalhar, não dá lugar, a gente fecha todas as brechas para Ele trabalhar. Então assim, deixa Deus trabalhar na sua vida. Então proporcione a você mesmo, mulher, se presenteie, e você, marido, irmão, pai, avô, presenteie a mulher que vive com você. Amém, irmãos? Amém mesmo? Amém. Tem o link ali? Projetaram lá? Depois eu vou enviar lá no grupo lá, e você também vai ter os irmãos lá fora também, para você fazer essa inscrição em nome de Jesus. Uma outra coisa, o cadastro continua de atualização. Tem alguns irmãos que ainda não fizeram o cadastro lá de atualização de membros. Isso é para nós melhorarmos todo o processo. Alguns irmãos que ficam reclamando, pastor, meu aniversário não saiu lá no negócio. Mas por quê? Às vezes não tem mais o cadastro. E, irmãos, é todo um processo. Eu vou mostrar, acho que já, não tem que ser no próximo domingo, no outro, como é que está ficando o programa que a gente está lá desenvolvendo com esse cadastro. Que coisa maravilhosa que é. A gente consegue saber todo mundo, consegue saber uma série de coisas e facilita a nossa vida como igreja. Facilita a nossa vida como um todo, porque eu vou conseguir saber quem é o Júnior. Eu abro lá, tem a foto, porque às vezes o pastor, irmão, quem é fulano de tal, né? Ah, quem é o Átila? Eu não sei quem é Átila. Sabia que tem 2 Átilas aqui? Tem 2 Átilas, tem um outro Átila aqui, não é só você. Não, benção dobrada. Eu estou vendo lá o menino jogando futebol e chamando de Átila. Falei, Átila está jogando futebol. Aí eu descobri que é um menino. Sabe quem que é, o Gabriel? O Átila? É dos embaixadores, não é? Tem um Átila lá nos embaixadores. Então, às vezes a gente precisa saber disso, a gente não consegue identificar todo mundo. Então, você que não fez o cadastro, a atualização cadastral, você procura aí os irmãos também que vai estar fazendo em nome de Jesus. Amém? E no próximo domingo pela manhã nós não teremos culto. Tá bom. Tá bom. Eu vou falar de novo, você vai dar um glória a Deus, quer ver? Próximo domingo de manhã nós não teremos culto. Né? Por quê? Vai estar mais modificado aqui ainda, tem muita coisa para colocar aqui. Os irmãos que vão estar trabalhando vão estar meio cansados. Pastor, por favor, né? Igual os anos anteriores, por favor, cancele o culto domingo da manhã. Falei, irmão, domingo de manhã é a ressurreição de Cristo. Queria fazer um culto 5 horas da manhã. Queria fazer um culto 5 horas da manhã, mas ainda bem que na Bíblia não está falando para eu fazer um culto 5 horas da manhã, né? Talvez nos próximos a gente se organiza melhor, mas nós não teremos culto na manhã para que você possa vir na apresentação às 17h30, amém? Amém mesmo? Amém. Pastor, então eu vou dormir até mais tarde. Você pode dormir até mais tarde, não tem problema não, mas eu vou te cobrar o restante do ano para você estar aqui às 8 horas na Escola Bíblica Dominical, amém? No restante do ano. Abra sua Bíblia. Na carta que João escreveu, na sua primeira carta, não é o Evangelho, 1 João, primeira carta que João escreveu, lá perto do Apocalipse, no capítulo 3, no verso 16 ao verso 18. Qual é o tema desse ano da nossa igreja? Está muito fraco isso aí. Vamos repetir de novo? Eu amo a minha igreja, deixa esse amor transbordar. Nós vamos falar sobre isso hoje. Deixa o amor transbordar em cuidado. O amor pode transbordar de várias maneiras. Hoje nós vamos falar sobre cuidado. Nós vamos fazer
como se fosse uma série, né? Volta e meia eu vou pregar alguma coisa. Eu fiz isso o mês passado, vou fazer agora esse mês, provavelmente o mês seguinte também. Nós vamos assim durante o ano todo. 1 João, capítulo 3, no verso 16, vamos todos juntos? Nisso conhecemos Amém, que Deus abençoe a sua santa palavra lida aos nossos corações. A maioria das pessoas acredita piamente que ama. A maioria acredita, piamente. É mais ou menos se você perguntar assim, você vai para o céu, você já ouviu alguém falando que não? Dificilmente você acha. Acho que na minha vida aí, com 40 anos, acho que eu encontrei umas 2 pessoas que tinham certeza que ia para o inferno por causa das suas ações. Via de regra, é a mesma coisa. Quando você pergunta, você ama? Piamente, muitos vão acreditar e vão dizer que amam. Elas dizem que amam a igreja, elas dizem que amam os irmãos, dizem que amam a Deus acima de tudo, mas existe uma diferença muito grande entre dizer que ama e amar ou viver um amor que pode ser visto. Há uma diferença. E o amor bíblico, ele não é definido pelo que nós sentimos ou pelo que nós falamos. O amor bíblico, ele é definido por aquilo que nós fazemos, pela nossa prática diária. Só que aqui tem um problema. Aqui tem um problema porque é possível frequentar a igreja, é possível cantar sobre o amor, é possível ouvir sobre o amor, é possível viver uma fé básica de estar no meio da igreja e mesmo assim viver um amor onde ninguém é cuidado, viver uma vida dentro da igreja aqui como templo, como edifício, onde ninguém é cuidado. É possível que nós pregamos sobre o amor, é possível que nós dizemos que amamos, mas que há pessoas sentadas do nosso lado, carregando as suas dores sozinhos. Pessoas que têm lutas escondidas, pessoas que lutam com pressões que nós não conhecemos, pessoas que estão do nosso lado de maneira cansada, vivendo com o coração cansado de lutar sem apoio. Gente que está do nosso lado, que se sente invisível porque está no meio de uma multidão. E talvez hoje tenha alguém do seu lado assim. Olha aí para a pessoa que está do seu lado aí. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Pode ser que essa pessoa aí esteja lutando em silêncio, uma luta que você não percebeu. Pode ser que essa pessoa do seu lado aí esteja vivendo momentos difíceis na vida e você não tenha percebido. Você cumprimenta, você abraça, você até dialoga, troca algumas palavras, mas você não conseguiu perceber a luta, a dificuldade, o cansaço, toda a adversidade que essa pessoa está passando. Isso não é por falta de estrutura organizacional, não, porque como organização, igreja organização, nós temos alguns programas que socorrem os irmãos. Nós temos o corpo diaconato que volta e meia socorre, nós temos o projeto social que volta e meia socorre um ao outro, nós temos gabinete pastoral que volta e meia socorre, nós temos as células que socorrem as pessoas, mas mesmo assim, mesmo com toda a estrutura organizacional, é uma falta de amor prático no nosso dia a dia
que tem pegado às vezes no nosso pé, que tem sido o nosso calcanhar de Aquiles, e é justamente nesse ponto que João nos confronta com o texto que nós acabamos de ler. E se nós queremos que o amor transborde, nós queremos que esse amor, que esse tema faça parte da nossa vida esse ano de 2026 aqui em Santa Mônica. Se nós queremos que esse amor transborde em cuidado, nós precisamos voltar à definição bíblica do que é amor. E a primeira coisa que eu aprendo ao olhar para o texto sagrado, ao olhar para o texto que nós lemos, é que o amor que nós aprendemos em Cristo é um amor sacrificial. Então, para que o amor se transborde, para que isso transborde em cuidado, nós precisamos lembrar que o amor que nós aprendemos em Cristo é um amor sacrificial. João 3,16, 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Há um sacrifício aí. João não recorre, então, a dicionários. João não recorre a sentimentos para definir o amor. João, na hora de definir o amor, ele recorre, ele lembra da cruz, ou seja, ele aponta para a cruz, porque ele sabe, o próprio João sabe, que amor se é definido por entrega, ou seja, Jesus não apenas nos declarou que nos amávamos, não declarou apenas eu amo os meus filhos, eu amo as minhas ovelhas, não, ele se deixou ser pregado numa cruz, lá na cruz do Calvário, para provar o nosso amor, para provar o amor dele por cada um de nós. Houve sangue, houve dor, houve uma entrega total, ou seja, houve uma prática real do amor lá na cruz do Calvário. E esse é o padrão absoluto de amor. Para que eu deixe o amor transbordar na minha vida, ou na vida do outro, especialmente em cuidado, eu não posso amar quando me é conveniente. Eu não posso amar quando o outro merece. Eu não posso amar quando o outro está sendo bonzinho comigo. Mas o padrão desse amor é amar quando nos custa alguma coisa. E aí tem um problema. Tem um problema porque quando custa alguma coisa, e amar principalmente aquelas pessoas das quais nós não gostamos muito, das quais nós olhamos e achamos que não merece, ou que não é conveniente amar aquela pessoa, automaticamente nós fechamos o coração. Mas Paulo parece corroborar com João em Efésios, no capítulo 5, no verso 2, ele diz: andai em amor como Cristo vos amou e se entregou por nós. Então o amor é prático, o amor que nós aprendemos, que nós carregamos, que nós somos taxados de cristãos e carregamos da característica desse amor, é um amor sacrificial que nós aprendemos com Cristo. Mas sabe de uma coisa? A dificuldade nossa, a minha dificuldade e a sua dificuldade, é que nós, na nossa cultura, aprendemos que amar é coisa de sentimento. Nós aprendemos, a cultura tem nos ensinado, que o amor parece com simpatia, que o amor tem a ver com afinidade, que amor tem a ver com conexão, e nós chegamos muitas vezes a falar, talvez hoje você não fala mais, você foi envelhecendo, mas você, irmã Hernani, tenho certeza que falou assim, com Rose, foi amor à primeira vista, olhei para ela, bonita, e me apaixonei. Foi, Rose? É verdade? Porque nós confundimos sentimento com amor. E nós falamos uma série de coisas, mas, por isso, porque nós confundimos amor com simpatia, porque nós confundimos amor com afinidade, via de regra, nós aprendemos então a amar quem nos agrada. Via de regra, nós aprendemos a amar
quem combina com a gente. Nós aprendemos a amar quem facilita a nossa vida. Nós aprendemos a amar aquelas pessoas que são parecidas com a gente, que têm os mesmos gostos, que pratica às vezes as mesmas coisas, mas o amor de Cristo, ele quebra essa lógica, porque ele nos amou quando não havia retorno da nossa parte. Ele nos amou, ele nos entregou por nós quando nós não tínhamos mérito nenhum. E é esse amor que nós precisamos colocar em prática, porque no reino de Deus o amor não é benefício. No reino de Deus o amor não é troca, no reino de Deus o amor ele é entrega totalmente na nossa vida. Então, se o nosso amor não envolve renúncia, se o nosso amor não envolve entrega, ele pode ser qualquer coisa menos um amor bíblico. Porque cuidar de pessoas custa algo precioso. Cuidar de pessoa, por exemplo, custa o tempo quando você já está cansado. Cuidar de pessoas ou deixar o amor transbordar em cuidados na vida de outra pessoa custa tempo. E tempo custa dinheiro. E você não quer investir na vida do outro. Custa energia. Por quê? Porque você fala assim, o problema não é meu. Deixa o outro enfrentar os seus próprios problemas. Custa disposição, porque nós falamos assim, é mais fácil eu ir embora. Por que eu tenho que ficar aqui ouvindo essa história de novo, dessa mesma pessoa, que parece que não quer nada com nada? Ou seja, o amor ele custa alguma coisa da nossa parte, mas se eu quero deixar esse amor transbordar na vida de outra pessoa em cuidado, eu preciso gastar o meu tempo, a minha energia e a minha disposição no reino de Deus para atingir o coração dessa pessoa. E uma pergunta simples: quem você está disposto a carregar? Quem você está disposto a amar em cuidados, mesmo que isso custe o seu tempo, a sua energia, a sua disposição? Quem? É uma pergunta que você precisa responder. Mas, pastor, não veio ninguém na minha mente. Olha do lado aí de novo. Olha de lado aí, olha para trás. Pastor, não veio ninguém na minha mente. Se não veio ninguém na sua mente, isso está revelando muito sobre o seu próprio coração. Isso está revelando muito sobre o seu coração. Porque quando a gente fala em cuidado, deixar, transbordar em cuidado, seria muito viável de que nós perguntássemos assim, ô Neildo, quem você estaria disposto a cuidar? Você poderia falar assim, olha pastor, tinha umas 10 pessoas aqui, se eu pudesse eu investir meu tempo nelas. Ô Diana, quem você poderia cuidar? Pastor, tem umas 15 pessoas aqui, não vou nem precisar de olhar para o lado, que eu tenho orado, mas eu queria dispor de tempo, eu queria dispor de energia, eu queria dispor, de dinheiro para ajudar. Mas eu não tenho isso. Só que João, ele não termina a teologia do amor, vamos dizer assim, lá na cruz. Ele traz esse sacrifício para o terreno prático da nossa sobrevivência diária. A segunda coisa que eu aprendo no texto é que o amor que não se envolve é um amor inexistente. O amor que não se envolve é um amor inexistente. João continua dizendo assim, no versículo 17, ora, se alguém possui recursos deste mundo, e vê seu inimigo passar, o seu irmão, melhor dizendo, passar por necessidades, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer o amor de Deus nela? João faz isso. Ou seja, o amor precisa que eu me envolva para que de fato eu tenha certeza que ele existe dentro do meu coração. E João descreve um processo muito simples. O que João está escrevendo é um processo que a gente pode desmistificar aqui. Primeiro, você vê a necessidade.
Você conhece a necessidade. Já chegou para alguém assim, você tem um convívio com a pessoa e você olha para a pessoa e você olha para ela, ela não está bem? Já chegou nesse nível? Tem pessoas assim que você conhece? Que você conhece a pessoa, anda com ela tal, e você olha para o olho dela assim, e você fala assim, essa pessoa não está bem. Já chegou nesse nível? É você vê a necessidade, você percebe a necessidade. Algumas pessoas que a gente conhece a necessidade, eu não consegui olhar, eu não consegui identificar. Alguém chegou para mim e falou, agora eu sei da necessidade. É o primeiro processo. Se você conhece a necessidade. A segunda coisa, se você tem condição de ajudar. O texto fala o quê? Se você tem recurso desse mundo. Só que todo mundo acha que o recurso desse mundo é recurso financeiro. Não é recurso financeiro. Nós temos muitos outros recursos. Porque às vezes nós temos contatos. Às vezes nós temos direcionamento à pessoa. Às vezes nós temos algumas coisas que facilitam a vida de um monte de gente. Mas a gente acha que recurso é só pecuniário, é só valores. Não. Você descobre, por exemplo, que a pessoa está precisando de uma consulta médica. E aí você conhece um médico, você conhece o caminho, você conhece o atalho para chegar no médico tal. E aí você fica quieto, não vou não, porque aquele médico é muito bom. Se eu indicar fulano de tal para lá, vai ser mais um paciente, daqui a pouco eu não consigo marcar minha consulta. E aí você vai travando aquilo. Porque você entra no terceiro processo, mas você toma a decisão de fechar o coração. E quando você toma a decisão de fechar o coração, o texto está dizendo que o amor de Deus não permanece em você. Pastor, como assim o amor de Deus não permanece em mim? O texto lá de Romanos fala que nada pode me separar do amor de Deus, nem a espada, nem o futuro, nem o presente, nem o passado, nem a fome, nem a abastança, nada me separará do amor de Deus. Mas João está dizendo que se você fechar a porta do seu coração para a necessidade do outro, o amor de Deus não está em você. Como assim, pastor? Se o amor de Deus não está em mim, vou falar uma palavra aqui estranha, eu estou lascado. Estou ou não estou? Se o amor de Deus não permanece em mim, eu estou lascado. É fechar o coração. Tem muita gente que está com o coração fechado, e quando João está escrevendo aqui, você vai assim, estou fechando meu coração. Não é nas entranhas. João está falando o seguinte, olha, se você está fechando o seu sentimento, a sua compaixão profunda, você não tem o amor de Deus na sua vida, você está tomando isso como um ato de fato, intencional, de sufocar a misericórdia na sua vida. É um ato intencional aqui. Por isso João é duro, se o amor não se move em direção à carência do outro, a presença de Deus na vida dessa pessoa é totalmente questionável. E sabe, contextualizando, trazendo para os nossos dias, isso é um retrato da indiferença espiritual. Não é que as pessoas sejam más, não é que eu e você tenham um coração maldoso, mas nós estamos ocupados demais. Sabe, a gente até vê às vezes, a gente até sabe, mas a gente não para. A gente até sabe do problema, mas a gente não quer se envolver, não tem mais tempo. Deixa para fulano de tal, está aposentado. Se eu tirar 10 minutos da minha vida aqui, eu não me aguento. 10 minutos aqui vai dar problema. Ou seja, a gente passa ao lado da dor do outro e como se não estivesse vendo ninguém. Lembra lá do bom samaritano, da história do sacerdote, do levita? Lembra do samaritano? Nós estamos sendo sacerdotes. Nós estamos sendo levita, sabe? Ou seja, nós temos a teologia certa no coração, nós viemos para a igreja. Nós sabemos o que é certo, o que é errado. Nós usamos as roupas de crente. Nós cantamos as músicas, louvamos a Deus. Mas a gente vê alguns irmãos caídos,
A gente sabe da necessidade de alguns irmãos e a gente até olha, até finge que vai parar, mas quando a gente lembra do nosso tempo, da nossa energia, da nossa falta de disposição, a gente passa correndo a largo, porque a gente não quer compromisso com aquilo ali. Será que o amor de Deus está dentro de nós? Será que o amor de Deus está dentro de nós? Porque o cuidado dele começa quando você decide parar, é prática. O cuidado começa quando você intencionalmente decide não só olhar, não só perceber, mas parar e tomar uma atitude diante daquela dificuldade, sabe? É parar no meio do dia e mandar uma mensagem para alguém. É parar no meio do dia do seu serviço e, em vez de abrir lá o noticiário para saber como está a economia, como está o trânsito, como está a política, quem foi preso, quem deixou de ser preso. É parar na hora do seu almoço e lembrar daquele irmão que talvez nem pode almoçar por algum problema médico. É parar durante a sua caminhada, seu momento de fazer seu exercício físico e lembrar que tem alguns irmãos que nem isso conseguem fazer. Mas sabe de uma coisa? É parar a sua agenda, é parar diante da pessoa para você prestar essa ajuda em cuidado. Mas tem uma coisa aí muito interessante. O amor bíblico, ele não é burro, e a palavra é essa mesmo. O amor bíblico também é inteligente. Sabe por quê? Ter recursos, eu já falei isso, não é apenas dinheiro. É seu tempo, é a sua escuta, é a sua sabedoria. Mas sabe, o amor que cuida tem que tomar cuidado também. Porque no nosso meio tem um monte de espertalhões. Tem quantos anos está na igreja, Nildo? Tem quantos anos está na igreja, Nildo? 50 anos que Nildo está na igreja. Eu tenho 40 que eu estou na igreja. E você tem certeza que tem muitos anos na igreja. O que tem de pessoas espertas dentro da igreja. Eu lembro que eu estava aqui um dia, sentado lá, e um diácono veio me chamar que tinha um irmão lá embaixo, causando problema. E aí eu fui lá. E ele virou para mim e falou assim: você é o pastor? Eu falei: não, sei muitos anos já. Ele falou: você sabia que você é obrigado a me ajudar? Eu falei: está escrito aonde? Ele falou assim: você é crente. Eu falei: o que você está precisando? Eu estou precisando disso e disso e disso. E eu vim aqui na igreja porque vocês são obrigados a me ajudar. Eu falei: negativo. A Bíblia diz que primeiro são os irmãos da fé. Você é de qual igreja? Igreja tal. Então vai buscar ajuda lá na sua igreja. Por que aqui eu sou obrigado e a sua igreja não é? Aí ele: porque eles já estão cansados de me ajudar. Eu falei: então eu nem vou me cansar. Você sabe o que é isso? É os espertalhões. E dentro da igreja tem um monte. Se você oferecer a sua casa, amanhã ele toma seu carro. Se você pagar a energia para ele uma vez, amanhã vira responsabilidade sua. Mas em nome de Jesus, esses espertalhões vão ser caídos por terra em nome de Jesus. Porque o amor não é... Olha o que Paulo está dizendo em Tessalonicenses. Paulo diz assim: olha, se alguém não quer trabalhar, que não? Então eu estou amparado pela Bíblia. Ajudar a amar a pessoa em cuidado a gente pode, a gente deve, a gente precisa fazer. É um mandamento bíblico. Mas tem pessoas que vivem na carência o resto da vida. Tem pessoas que não ajudam ninguém, mas quer ser ajudado o tempo todo e ainda sai criticando a igreja, sai criticando os irmãos que estão ajudando. Eu fico com dó, por exemplo, às vezes do Adelso, chega o pastor fulano de tal, e ajuda, daqui a pouco o próprio fulano de tal que ele ajudou, crava uma faca nas costas do Adelso. Deixa um monte de prejuízo aí. Adelso mandou vir cá pegar dinheiro aqui. Aí o irmão confia no Adelso, dá o dinheiro para o irmão, e o irmão some. Acontece muito.
Mas por quê? Mas pastor, nós não temos que ser práticos? Temos que ser práticos sim, temos que ajudar, temos que entender a necessidade do outro. Olha quem está do seu lado de novo aí. Olha quem está do seu lado de novo. Você não conhece essa pessoa? Há quantos anos está caminhando com a gente? Todos nós podemos um dia precisar de cuidado. Todos nós precisar de cuidado. Nós vamos precisar de cuidado. Então, antes de ir fazendo uma série de coisas, sabe o que tem que fazer? Procura o diácono da igreja. Fulano de tal me pediu uma ajuda aqui. Vai no corpo diaconal, vai lá no projeto social, vai na célula da pessoa, vai no pastor e pergunta: pastor, a igreja já ajudou fulano? Vai no líder de célula: fulano já ajudou. Geise, já ajudaram aqui no projeto social? Sabe por quê? Tem gente que fala assim: me ajuda aqui, mas não fala nada para ninguém não. Eu trabalhava num lugar, a pessoa chegou para a gente lá e falou bem assim: estou precisando de um dinheiro. E aí o amigo emprestou, mas não fala para ninguém não. Ele foi no outro do lado: estou precisando de um dinheiro. O amigo emprestou, mas não fala para ninguém não. E foi assim, ele pegou dinheiro emprestado, sei lá, com umas 15 pessoas, e sumiu no mundo. E aí um dia alguém falou assim: rapaz, aquele camarada pegou, sei lá, 3 mil comigo. Ele, rapaz, pegou 7 comigo. Aí descobrimos que ele tinha feito uma lenha com todo mundo. Pastor, o senhor caiu? Não tem dinheiro, então não caio. Eu vou assim: eu consigo pagar um prato de comida para você. Então a gente tem que ter mais. O amor bíblico, ele é inteligente. Porque o cuidado, transbordar em cuidado, ele visa a restauração do irmão. Não cumplicidade com preguiça, com falta de querer alguma coisa, com a exploração alheia ou com ociosidade. Não. Se Deus te mostrou a necessidade e deu a condição de você ajudar, ajude. Mas ajude aquele quem você está olhando ali, que está lutando para conseguir ser restaurado o tempo todo, em nome de Jesus. A terceira e última coisa: o amor verdadeiro sempre se torna ação. Ele conclui no verso 18 dizendo: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. João aqui desmonta todo o discurso religioso vazio. O amor que fica só na fala é um amor vazio, não é amor. Porque o amor verdadeiro é o amor que parece, que aparece, que se torna visível, que pode ser percebido. Não é para você pegar um microfone, o amor precisa aparecer, não é para você pegar um microfone: pastor, igreja, eu doei 3 cestas básicas. Não é isso não. O amor se tornar visível é tornar prático. Mas não é para todo mundo ficar sabendo. Agora, existe muito amor de boca para fora, que é aquele amor fantasma. Mas o amor real é um amor visível, concreto, verificável, ou seja, ele pode ser visto em ação. Agora, se você não ver esse amor em ação, ele não é um amor de fato e concreto. E quando eu falo isso, e a gente fizer uma pesquisa no mundo, o mundo tem ouvido falar muito sobre amor. O mundo tem certeza que a igreja é o lugar aonde se procura amor. Mas o mundo precisa de ver uma igreja que cuida. O mundo tem visto muito discurso e pouca prática. Nós falamos via de regra, quer ver uma palavra que você fala, que eu falo? O irmão vem e fala um problema para você. Ele relata uma dificuldade. Qual é a sua fala? Deus te abençoe. E mais o quê? O que crente fala? Eu vou orar por você, meu irmão. Já falaram isso com você? Já falaram com você, Neil? Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Mas nós não estendemos as mãos. Nós não deixamos ser instrumentos de Deus para a provisão na vida daquela pessoa. E de novo, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de várias e várias coisas. Você pode estar em todos os cultos e ainda assim não ter amado ninguém de verdade. Porque amor exige movimento. Amor exige prática. Um amor precisa sair da nossa boca e chegar nas mãos, ou seja, na praticidade. O amor precisa disso. Nessa manhã, que nós possamos declarar o amor que recebemos de Cristo
e que ele não fique parado em nossos corações, que ele transborde na vida do outro. Na verdade, ele precisa transbordar na vida do outro em cuidado. Porque nós sermos uma igreja saudável não é medido pelos palcos, pelo brilho da luz, pelo templo bonito, pela quantidade de pessoas que vão estar no plenário, pelos eventos ou pela profundidade teológica dos seus membros. Não é isso, isso não é igreja saudável. Também é, mas uma igreja saudável cuida dos seus membros. Ela cuida um do outro. Eu queria que você se colocasse de pé. Mas eu queria que você desse as mãos aí, chega aqui no meio assim, desce as mãos. Porque uma igreja forte não é uma igreja que tem uma estrutura bonita, uma estrutura boa. Ela é forte porque tem gente que está sendo cuidada. Ela é forte porque tem gente que está sendo cuidada. Você está de mão dada com algumas pessoas. Alguns são seus parentes, aí é fácil cuidar. Via de regra, você senta perto de quem é conveniente, aí é fácil cuidar. Via de regra, você olha para o outro, você tem afinidade. Músico senta com músico. Pessoal que gosta de trabalhar na cozinha senta com quem está do lado da cozinha. Pessoal que lida com as crianças senta quem lida com as crianças. Então é afinidade. Mas pode ser que tenha alguém aí do seu lado que você tenha passado por ele várias e várias vezes, que você tenha até percebido ele cabisbaixo, triste, mas que você simplesmente fechou o coração. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e você vai fazer 2 orações. A primeira oração, você vai pedir a Deus para quebrar o coração de pedra e transformar o coração de pedra num coração de carne. Ou seja, você vai pedir o Espírito Santo para te dar a capacidade de abrir o coração. A segunda coisa, você vai orar para Deus, pedir ao Espírito Santo, para você, quando perceber a dor alheia, a dor do irmão do lado, a dificuldade do irmão do lado, que Deus possa abrir os seus olhos, mas que possa dar condição para você cuidar da pessoa que está do lado. Nós somos em 600 e poucos membros no papel. Ah, mas nós temos um pastor, eu não consigo dar conta de todo mundo, nunca vou conseguir. Mas se você começar a cuidar, se eu fizer a minha parte, você fizer a sua parte, nós teremos uma igreja saudável, aonde o amor de Deus habita de fato em nossos corações. Então eu queria que você abaixasse sua cabeça e fizesse essa oração. Enquanto o Júnior vai estar solando a música ali, você vai conversar com Deus. Você pode começar falando com Ele, pedindo a Ele perdão pelos seus pecados, perdão pelas vezes que você percebeu a dor do outro, o problema do outro, a dificuldade do outro, e passou longe, fechou o coração. Você tinha recurso, mas fechou o coração. Você pode começar pedindo a Deus para tirar as escamas dos seus olhos, para você perceber. E você pode pedir a Deus recursos. Senhor, que a pessoa que se aproximar de mim, nessa manhã ainda, que eu possa ser a provisão na vida dela, que eu possa ter o recurso necessário para ajudar a ela. Pai, muito obrigado, porque nessa manhã, ó Pai, nós falamos sobre o transbordar do amor aqui. Pai, mas nós pedimos, ó Pai, que esse transbordar, esse tema que vai estar guiando a nossa igreja em 2026, ele não fique só no discurso, que o eu amo a minha igreja, deixe amor transbordar, que esse amor possa transbordar de várias formas, ó Pai. E nessa manhã, nós queremos que esse amor se transborde em cuidado, que nós possamos, ó Pai, cumprir a Tua palavra e cuidar um do outro,
que nós possamos, ó Pai, tirar as escamas dos nossos olhos e perceber e ver a necessidade do outro, ver quando o outro está cansado, ver quando o outro está sobrecarregado, ver quando o nosso líder está sobrecarregado, quando o nosso irmão sentado no banco não está bem, está com alguma dificuldade, seja ela familiar, na empresa, na escola, e que o Senhor, ó Pai, nos dê recursos que vêm do céu, ó Pai, para que nós possamos ajudar essa pessoa que está do nosso lado. Pai, nós queremos ser uma igreja, mas não uma igreja com nome lá na placa da igreja, não uma igreja, ó Pai, com um edifício bonito, mas nós queremos ser uma igreja que cumpre o seu papel, transbordando em cuidado um do outro aqui neste mundo, ó Pai. Pai, que nós sejamos instrumentos do Senhor nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Pai, todas as vezes que nós negligenciamos, todas as vezes que nós abandonamos o nosso irmão, todas as vezes, ó Pai, que um soldado ferido caiu e nós, como um corpo, não voltamos para resgatar essa pessoa. Nos perdoa, Pai. Perdoa as nossas negligências, mas em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo direcione todas as coisas de agora em diante, que o nosso coração tenha de fato o Teu amor sacrificial e prático em nossas vidas, para a honra e glória do nome santo de Jesus Cristo. Pai, oramos assim, entregando toda a igreja em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus Cristo. Agora abrace alguns irmãos aí que estão perto de você. E eu queria te pedir uma coisa aqui, finalizando. Preste atenção. Abrace uma pessoa que você nunca abraçou. Que você nunca abraçou. Que você nunca cumprimentou. Abrace ela. Que você nunca abraçou. Pode fazer isso. Tem que ser alguém diferente de você. Alguém diferente da sua convivência. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá, nós estamos encerrando. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para sempre. Você diz? Amém. Não saia daqui sem abraçar uma pessoa que você nunca abraçou, em nome de Jesus.